Olá a todos! Na aula de hoje vamos começar a entender a programação em Assembly, uma linguagem de baixo nível que é muito próxima realmente da linguagem de máquina. Antes de começar, vamos falar de Charles Babbage. Babbage nasceu em 26 de dezembro de 1791 em Londres e é considerado por muitos o pai da computação devido às máquinas que inventou. Ele foi um grande empreendedor e projetou e construiu máquinas que inicialmente eram usadas para imprimir tabulações de funções polinomiais de forma automática. Eram utilizadas para as navegações, cartografia, etc. Inicialmente, Babbage projetou sua máquina diferencial, que usava o princípio da diferença dividida para os cálculos das funções polinomiais. Existia uma engrenagem que as pessoas giravam e conforme esse sistema ia girando, uma série de rodas dentadas iam calculando as funções polinomiais. Em 1833, Babbage começou a trabalhar na sua nova ideia de uma máquina analítica, que operava com palavras de 50 dígitos decimais e conseguia armazenar cerca de 1000 números. A grande inovação foi, entretanto, um mecanismo de fluxo de controle, e a entrada de dados era realizada por meio de cartões perfurados. Bem, vamos falar agora das técnicas de mapeamento de memória. Nessa técnica de mapeamento de memória, endereços que você usaria para acessar memória, sua memória RAM, por exemplo, na verdade, vão ser usados para acessar dispositivos ligados à CPU. Ou seja, certos endereços de memória são, na verdade, outros dispositivos como vídeo ou teclado. Você manda para o endereço de memória, e isso, na verdade, vai ser enviado para a memória de vídeo e vai aparecer na sua tela. Você quer capturar uma informação no teclado, você lê uma posição de memória e você vai pegar a tecla que foi pressionada. Atualmente, as CPUs têm controladores de I/O, né, de entrada e saída, e de memória, todos integrados. E usam uma série de chips auxiliares para controlar certos dispositivos. Os dispositivos podem usar recursos de acesso direto à memória, o famoso DMA, Direct Memory Access, liberando o processador para outras tarefas. Aqui, por exemplo, tem um esquema de um processador moderno, de um chipset moderno, onde a gente pode ver as diversas conexões. A tela dos computadores é como uma matriz de pontos, que chamamos de pixels. Nós temos aí diversas linhas, diversas colunas e podemos ir acionando esses pixels com diferentes intensidades, combinando para gerar certas cores, e é assim que qualquer monitor atual funciona. Existe algum circuito que gerencia um mapeamento de uma memória, onde diz o que tem cada pixel, que converte para um sinal que é enviado para o display e lá se acendem os pixels e se geram as imagens. Esse tipo de tela é chamada de raster, um pouco devido aos antigos monitores de tubo, onde havia um rastreamento da imagem linha a linha. Hoje, os monitores LCDs modernos, OLED que seja, usam tecnologias que apresentam imagens numa taxa de atualização maior. Teclados possuem algumas peculiaridades. Em geral, existe também um controlador que carrega o sinal da tecla pressionada e envia para o sistema. As teclas, na verdade, elas possuem códigos. Esse código, em geral, não é muito conveniente de usar, então muitas vezes a gente pode tratar isso direto como um caractere ASCII. Podemos perder algumas teclas especiais, mas a vantagem do ASCII é que conseguimos rapidamente reconhecer quando pressionamos uma tecla. Pressionamos o A, aparece o código da tecla A. Não precisamos fazer mapeamentos. Agora, falando de arquivos binários. Ou seja, quando trabalhamos em linguagem de máquina, temos lá os arquivos que têm zeros e uns, e eles que acionam o nosso computador. Tradicionalmente, os zeros e uns são realmente sinais, bits, mas para desenvolver nós podemos usar alguns recursos. Por exemplo, temos os arquivos tipo MIF, MF. Esse arquivo eu consigo definir
algumas propriedades, como qual que é o tamanho da palavra, então, por exemplo, nesse slide 16 bits, e quantas linhas, né, quantas, no caso, instruções teríamos? 10. Posso dizer como vai ser meu mapeamento de cada linha, então, uns, quer dizer, vai ser dígitos decimais, 0, 1, 2, 3, e o meu tipo de dado em binário, então fica 1, 1, 0, 0. Presta atenção que aqui os dados, na verdade, são textos. Então, eu tenho um caractere para o 0, um caractere para o 1, e não estou tratando diretamente com bits. É uma forma conveniente de desenvolver. Óbvio, ocupa muito mais espaço que se eu gravasse os bits individualmente, mas é importante para facilitar a vida do desenvolvedor. Os programas dos computadores seguem mais ou menos essa lógica. Eu tenho lá umas sequências de uns e zeros que são convertidos para a memória e depois o computador vai executando linha a linha. Ok, você já deve ter percebido que escrever zeros e uns não é nada conveniente, é complicado, é fácil de errar. Então, vamos para aqui para um primeiro nível de sofisticação, que são os arquivos em assembly. Assembly é uma linguagem aí de montagem, algumas pessoas falam que é uma linguagem de montagem. E o que ela faz? Ela basicamente é uma forma de mnemônicos, ou seja, um texto que tem um mapeamento normalmente um para um com a linguagem de máquina. Então, quando eu digito um comando em assembly, muitas vezes ele se traduz diretamente para um conjunto de zeros e uns aí que acionam o computador. O assembly ele ainda é uma linguagem de muito baixo nível e não é fácil de tratar, porém, muito mais fácil que ficar programando com zeros e um em linguagem de máquina. Aqui tem algumas convenções que podemos usar aí na continuidade desse curso. Os comentários em assembly são com ponto e vírgula, ou seja, do ponto e vírgula para frente, a gente considera um comentário e pode ignorar. Números, constantes no caso, são sempre positivos, com exceção do -1, que podemos usar em algumas instruções, porque o -1 é um valor armazenado facilmente pela unidade lógica aritmética. Os mnemônicos vamos manter em minúsculo, normalmente não usamos maiúsculos para escrever os mnemônicos, ou seja, o leaw, o movew, deixamos em minúsculos, e as variáveis e labels vamos deixar em maiúsculo, por exemplo, aí o loop, ou seja, deixamos em maiúsculo para identificar o que é uma variável, um label, um mnemônico. Bem, então, essa linguagem assembly ela tem que ser convertida em algum momento para os zeros e uns. Essa conversão é feita por um programa chamado de assembler. O assembler converte o assembly para a linguagem de máquina. Esse é um programa, em geral, não muito complicado e faz isso mapeando, traduzindo, na verdade, uma instrução de assembly para uma instrução de linguagem de máquina, uma por uma. Futuramente podemos ver otimizações como macros, dentre outras, que podem facilitar um pouco a vida do desenvolvedor de assembly. Existem duas principais sintaxes de assembly. A AT-AT, que é um formato que normalmente eu tenho o mnemônico, a origem e o destino, ou seja, quando eu trabalho com essa forma, eu escrevo lá algum mnemônico, por exemplo, um move, ou seja, mova o dado de uma posição para outra. E é justamente dessa forma que funciona. Eu movo um dado da origem para o destino na ordem do texto. O padrão Intel é um padrão muito usado. Se vocês forem olhar na internet, vão achar muita documentação do padrão Intel. E a sintaxe Intel ela é invertida. Eu tenho o mnemônico e aí eu venho primeiro o destino e depois a origem. Então a origem é o segundo parâmetro aqui nesse exemplo e o destino é o primeiro. Isso pode parecer meio estranho, mas quando fazemos as nossas alocações em linguagem, então, por exemplo, eu digo que x igual, por exemplo, a 5, o que eu estou falando? Eu estou falando que o valor 5 vai para a variável x, ou seja, a ordem é a do padrão Intel. Então, assim, tem alguma semelhança com o que programamos, embora possa parecer um pouco estranho no primeiro momento. O que temos no padrão AT&T? Os registradores, ou seja, a nossa CPU vai ter lá um conjunto de registradores e eu vou querer acionar eles. Para acionar e deixar claramente que aquele é um registrador, eu uso o símbolo de porcentagem. Então, quero acionar o registrador A, boto lá %A, registrador D, %D. Valores literais, ou seja, as nossas constantes,
ou mesmo que venham por forma de variáveis, a gente usa o cifrão e o valor. Então, eu ponho o comando que eu quero, cifrão 55, por exemplo, vai tratar isso como um número 55 para mover para algum registrador, memória, o que seja. Quando queremos falar de memória, a gente coloca o parênteses em volta do nome do registrador. Eu normalmente não acesso memória por constantes, né, por literais, então eu sempre boto o endereço da memória em algum registrador, que no A, por exemplo, e aí boto esse parênteses em volta. Isso está dizendo que não é o valor que está no registrador A que eu quero, mas sim o valor de memória apontado pelo registrador A. Se o registrador A tem 10, por exemplo, ele vai lá na memória RAM, posição 10, vê o que está lá dentro e retorna para a gente. O tamanho dos operadores também muda de arquitetura para arquitetura. Então, se formos trabalhar com uma arquitetura 8 bits ou com dados de 8 bits, a gente usa normalmente a instrução B, depois do comando. 16 bits W e 32 bits UL. Então, por exemplo, uma instrução para mover 16 bits, a gente escreve MoveW. Tudo bem? E o que temos mais aqui? Instruções de transferência de controle, ou seja, os jumps. Quando formos fazer o jump, a gente quer que o programa salte de um ponto para outro. Idealmente, marcamos esses pontos no programa. Para marcar esses pontos, nós criamos um label, um marcador, da seguinte forma: o nome e logo depois 2 pontos. Isso indica que é um marcador no código que algum jump provavelmente vai pular para lá em algum momento. Instruções. Bom, aqui temos algum resumo de instruções usadas na arquitetura discutida, usando o padrão HAT. Então, tem o LEA. O LEA é o carregamento efetivo de endereço, ou seja, ele é muito usado para carregar endereços num registrador. Então, se eu quiser colocar o valor 15, o número 15, no registrador A, eu digito lá, LEAW, cifrão 15, vírgula, %A. O número 15 vai para dentro do registrador A. Move também é uma das instruções mais usadas. O que eu faço? Na verdade, embora seja move, eu estou copiando os valores. Eu pego o valor de um registrador, de uma posição na memória e jogo para um outro local. Algumas constantes também são permitidas em certas situações. Add, adiciono 2 valores, posso guardar numa terceira posição. Sub, mesma coisa, subtraio 2 registradores, que seja, e posso botar um outro. O RSub é parecido com sub, tirando o fato que eu inverto os operadores aqui. Então, o primeiro e o segundo operadores são trocados. Inc é o incrementador, é o nosso mais um aí, o mais, e o dec, justamente o inverso, eu subtraio 1. Temos aqui o not. O not, ele inverte os bits de um registrador, da memória que seja. Então, se está lá 0, 1, 0, vai virar 1, 0, 1. Ele inverte bit a bit. O neg, por outro lado, ele faz a inversão do valor numérico, ou seja, se eu tinha mais 1, vai virar menos 1. Se eu tivesse mais 5, ia virar menos 5, ou vice-versa. Se eu tivesse menos 6, vai virar 6. Então, ele faz toda a operação necessária para um dado positivo virar negativo e o negativo virar positivo. O AND, um operador E, então ele vai comparar duas sequências de bits e também bit a bit, vai comparar o primeiro bit de uma entrada com o primeiro bit da outra e vai armazenar de volta. O OR faz exatamente a mesma coisa, só que com o operador OR. E o NOP é um comando curioso porque ele não sabe fazer nada. Ele está lá muitas vezes porque algumas instruções precisam de algum tempo a mais, então você coloca um NOP que dá tempo de instruções anteriores terminarem o que estavam fazendo. A verdade é que as arquiteturas atuais usam muito pouco NOP, é muito difícil ver um processador moderno usando NOP. São processadores muito simples. Jump é um dos comandos mais importantes aí para mudança de fluxo. Jump sem nada, ele basicamente vai saltar a execução para o ponto que tiver armazenado no endereço que define o salto. Porém, temos outros, os condicionais. Então, tem o JE, né? Ele só salta se o valor, no caso, registrador D, por exemplo, tiver
com o valor igual a zero. Então, se tiver, ele faz, se não, não faz. Temos lá o NE, né? Not equal, se não for igual a zero, o G de greater, greater equal, less e less than. Então, eu tenho várias possibilidades de jumps para criar os programas em Assembly. E isso termina a aula. Obrigado.